Direitos humanos, acesso à justiça, defensoria pública e muito conteúdo e entrevistas no podcast Anadep em Pauta. Aqui você ficará por dentro das principais novidades relacionadas à atuação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, uma das maiores entidades de classe da América Latina. Para saber mais, acesse nosso site anadep.org.br. Olá, eu sou Stephanie Guilandi, jornalista da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, e este é o podcast Anadep em Pauta. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do quadro Histórias de Defensora e de Defensor, Causos e Narrativas de Sangue Verde. E o tema escolhido nesta vez é a história do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, o GAETS. Para isto, os convidados são o Defensor Público de São Paulo, Rafael Munerati, e a Defensora Pública de Minas Gerais, Adriana Pereira. Ambos atuam nos Tribunais Superiores. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Stephanie. Agradeço imensamente a Anadep por esse espaço e por este momento em que nós podemos compartilhar um pouco com os colegas, né, do trabalho que tem sido feito aqui em Brasília e que, com certeza, está refletindo no trabalho de todos os defensores do Brasil. Olá a todos e todas, muito obrigado também, Stephanie, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com a Adriana também, minha colega de GAETS, de Defensoria Pública. Queria agradecer à Anadep por abrir esse espaço para nós, muito importante. A Anadep é uma parceira nossa, também de GAETS, então é um prazer muito grande contar um pouquinho desse grupo e dessa atuação aqui para todos os colegas defensores de todo o país. Muito bem, então vamos começar a nossa entrevista. A pergunta é para os dois. Vamos lá. Há quanto tempo que vocês são defensores públicos e por que escolheram a defensoria para seguir uma carreira? Bem, eu sou defensora pública em Minas Gerais há 22 anos. Eu ingressei na carreira de defensora pública após quase 6 anos de advocacia privada, porque eu buscava a estabilidade do serviço público, mas sem abrir mão, né, de trabalhar em algo que fosse relevante para mim e fizesse diferença na vida das pessoas. Então, esse foi o meu objetivo ao ingressar, ao ter escolher, né, a carreira da Defensoria Pública. Olha, Adriana, eu não sabia, mas eu tenho praticamente o mesmo tempo de defensoria de você. Eu me considero defensor, na verdade, desde 1998. Em 1998, eu ingressei no concurso da Procuradoria do Estado de São Paulo. Mas nessa época, era a Procuradoria do Estado de São Paulo que fazia as vezes da Defensoria Pública, na que a gente chamava de Procuradoria de Assistência Judiciária. E desde o primeiro dia que eu tomei posse e sentei para trabalhar na Procuradoria do Estado, eu já atuei como defensor público. Eu atuava especificamente na área de execução criminal, na capital de São Paulo. Então, eu me considero defensor desde 98, concursado. Então, vou fazer esse ano agora, em julho, 23 anos também de carreira. Em 2006, quando foi efetivamente criada a Defensoria Pública de São Paulo, nós optamos, alguns procuradores do Estado puderam optar pela carreira de Defensoria Pública. E 87 procuradores, de um universo de quase 800, então foram só 10%, acabaram optando pela Defensoria Pública, por passar a integrar a carreira de defensor público, e eu fui um desses procuradores do Estado à época que fizeram essa opção. E então, a partir de 2006, passei a ser formalmente, vamos dizer assim, defensor público, porque realmente era uma questão de gostar do que faz, uma questão de estar ali sempre fazendo isso, sempre tentando ajudar as pessoas mais pobres, mais carentes, mais vulneráveis. Isso dá uma satisfação muito grande, acho que para o nosso trabalho árduo do dia a dia. Então, essa é um pouco aí a minha história, e desde 2008 eu passei a trabalhar aqui nos tribunais superiores, mas vou contar isso para vocês aqui logo em seguida. Exatamente. A próxima pergunta é justamente sobre isso. Bom, hoje são 2 os tribunais superiores, né? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ,
e o Supremo Tribunal Federal, o STF. O Dr. Rafael Munerati é um dos decanos que ajudou na construção do GAETS. Então, como que surgiu a ideia de criar esse grupo e como que vocês participaram disso? E outras carreiras congêneres têm um grupo semelhante a esse de vocês? Então, essa história é uma história muito bacana, muito interessante. Como eu estava dizendo, me tornei formalmente defensor público em 2006, com a criação da Defensoria Pública de São Paulo, e a gente já tinha, nessa época, a visualização da importância de uma atuação de uma defensoria estadual, no caso a nossa de São Paulo, em Brasília, nos tribunais superiores, notadamente no STJ e no STF, como você falou, que são os tribunais que acabam acolhendo todas as nossas demandas de justiça estadual. Então, nós percebemos que era importante demais ter alguém aqui acompanhando os nossos processos, que vinham do primeiro grau e do Tribunal de Justiça Estadual, e que chegavam aqui nos tribunais superiores. E se não tivesse ninguém aqui para acompanhar, os processos acabavam ficando perdidos ou ficavam sendo tocados pela Defensoria Pública da União, mas que não era o nosso interesse, porque os processos eram nossos e nós gostaríamos de continuar atuando neles. Então, a nossa ideia foi criar uma representação aqui em Brasília para acompanhar esses processos. Essa representação, no âmbito da Defensoria de São Paulo, foi criada em 2007. Foi a primeira defensora que veio para cá, uma colega minha, a doutora Daniela Solberg, que veio para cá, para Brasília, e começou a trabalhar esse escritório. Ela ficou durante um ano e em 2008 eu tomei a decisão, então, e com a concordância dos meus colegas, com o defensor-geral à época, acabei vindo para Brasília tomar conta do escritório aqui e acompanhar os nossos processos. Quando eu cheguei aqui, ainda eram poucas as outras defensorias estaduais que tinham esse tipo de representação para acompanhamento dos processos. Tinha o Distrito Federal, porque o Distrito Federal, obviamente, já está geograficamente aqui onde estão os tribunais superiores, então eles já tinham defensores, é mais fácil, né? Eles já tinham defensores que atuavam aqui, e um deles era o Fernando Calmon, que até hoje está com a gente no GAETS, e que tinha sido presidente da ANADEP, estava saindo da presidência da ANADEP, e eu conhecia ele da presidência da ANADEP, porque tive a oportunidade de trabalhar com ele na presidência da ANADEP como secretário-geral. Então eu já o conhecia. Então quando eu vim para cá, ele era uma referência para mim nesse trabalho de defensorias estadual, no caso dele a distrital, nos tribunais superiores. Nós tínhamos algumas outras, como o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, a representação do Rio de Janeiro era um pouco diferente do que nós temos hoje. Não eram o defensor que viviam, que moravam aqui em Brasília, era um outro esquema, que eles vinham e voltavam. E nós começamos, então, a conversar com o Fernando Calmon. E eu digo que o GAETS acabou surgindo de duas questões muito relevantes que a gente precisava resolver. Primeiro de uma constatação e depois de uma necessidade. A constatação foi que os temas que eu tratava da Defensoria de São Paulo nos tribunais superiores eram exatamente os mesmos ou muito parecidos com os temas que a Defensoria do DF trabalhava nos tribunais superiores, ou com que a Defensoria do Rio de Janeiro trabalhava nos tribunais superiores. Então nós começamos a perceber que nós trabalhávamos os mesmos temas, só que cada um na sua representação do seu estado. Dessa constatação, começou também a surgir uma necessidade, ou duas. A primeira necessidade era que nós tínhamos que estar presentes nas discussões mais importantes dos tribunais superiores. Nós já tínhamos ali a figura, na época, da repercussão geral no STF, e depois viemos a ter a questão dos repetitivos no STJ, que são situações que se discute, em que esses tribunais discutem questões que vão passar a ser paradigmas e vão ter que ser observadas em todo o país. E muitos dos processos que eram selecionados com repercussão geral ou repetitivos, de importância para a Defensoria Pública e para os seus assistidos, não eram originários da Defensoria Pública. Eram, por exemplo, de advogado particular, ou ações concretas, né, de controle concentrado de constitucionalidade, ou ADPFs.
E nós não estávamos como parte. Então, mas nós tínhamos que participar de alguma maneira disso. Porque se nós ficássemos de fora, acabaria saindo uma decisão que muitas vezes seria desfavorável aos nossos assistidos. Nós tínhamos que participar. E para participar, estar presente nessas discussões, o caminho que a gente encontrou foi o ingresso como amicus curiae. Mas veja, nós tínhamos um segundo problema para tentar suplantar, que era a questão da fração, que nós somos fracionados, né? As defensorias estaduais são fracionadas. Cada uma tem a sua no seu estado. E veja, quando nós queríamos entrar com um amicus curiae em determinado processo, cada defensoria tinha que fazer um pedido de ingresso, de atuação. E isso causava um certo descontentamento nos tribunais dos ministros, porque eles tinham a impressão, primeiro, que isso ia causar um certo tumulto processual. Porque se você, por exemplo, autorizasse o ingresso num processo desse com amicus curiae da Defensoria de São Paulo, você teria que também autorizar a do Rio, a de Minas, a do Amazonas, a do Espírito Santo, e você poderia ter um processo com 27 defensorias atuando, todos com intimação, com toda aquela burocracia que a gente sabe do processo em si. Então nós tínhamos que resolver isso, mesmo porque nós tínhamos aqui que já atuava em muitos desses casos a DPU, que tem um caráter nacional, e era muito mais fácil para a DPU pedir o ingresso nesses processos. E em algumas vezes, diante da presença da DPU, os ministros, os tribunais, nem sequer admitiam as defensorias estaduais, porque dizia que a DPU já estaria representando a defensoria nacionalmente. E nós fizemos, então, um trabalho de muito convencimento dos ministros, nos tribunais, para dizer que muitas vezes aqueles casos que estavam sendo tratados, eles eram de interesse muito maior das defensorias estaduais, porque eram processos que vinham das defensorias estaduais, da justiça estadual, já que a DPU tem competência para atuar na justiça federal apenas, e nós, os estados, atuamos na justiça estadual. Então, com esse trabalho de convencimento, nós conseguimos colocar para os ministros de que era importante a participação das defensorias públicas estaduais. Faltava só o formato, porque, de fato, causava muito tumulto o ingresso, ao mesmo tempo, de várias defensorias, né? Pausadamente, cada hora um pedido. Então, nós resolvemos fazer o quê? Vamos criar um grupo que englobe todas as defensorias estaduais e distrital, já que os assuntos são idênticos, como eu tinha dito na constatação, os assuntos são idênticos, nós defendemos as mesmas coisas, mas vamos criar um grupo para a gente racionalizar essa atuação nos tribunais superiores, na medida em que a gente precisar participar com o amicus curiae. Vamos racionalizar isso. Então, vamos formar um grupo e nós vamos entrar com um grupo, um pedido único que contemple todas as defensorias que o integrem. Então, foi a partir daí que começou a surgir o GAETS. A gente começou a discutir isso mais ou menos em 2010, umas primeiras reuniões informais entre as defensorias que já tinham a representação em Brasília, que andavam por aqui e se encontravam os defensores. Até que em 2014 nós fizemos o primeiro encontro formal desses defensores na defensoria do DF, que teve a participação de defensores do Distrito Federal, de São Paulo, de Pernambuco, a doutora Ana Valéria, eu por São Paulo e a minha colega Stephanie, pelo DF, o doutor Calmon, o Davi, a Paula, que era da escola, do Rio Grande do Sul, que era a doutora Josane, que estava aqui junto com o doutor Rafael Rafael, e também convidamos um colega da DPU, o doutor Gustavo Zortea, que também até hoje conversa com a gente. A DPU acabou desistindo de fazer parte desse grupo, porque eles já tinham lá um fluxo de trabalho nesses casos diferentes, mas foi o primeiro encontro que nós tivemos para tratar sobre esse assunto de criação de um grupo. No ano seguinte, em 2015, fizemos um segundo encontro, agora em São Paulo, dos defensores de tribunais superiores, que atuavam aqui nos tribunais superiores, e desse encontro saiu a ideia, através dos colegas do Rio de Janeiro, da Thaís Lima, do Fábio Cunha, que já estavam trabalhando na representação do Rio de forma definitiva, em loco, em Brasília,
num sistema um pouco mais diferente daquele que o Rio tinha antes, parecido com o nosso de hoje, com o que nós temos hoje, e eles resolveram, então, deram a ideia da gente fazer, formalizar isso através de um ato, através de um termo de cooperação, um termo de atuação estratégica. E esse termo, então, saiu dessa reunião, nós elaboramos esse termo, e em 2016, esse termo foi assinado, foi o primeiro termo que criou efetivamente o GAETS, em 2016, e contou com a assinatura de 7 defensorias públicas, à época, que estavam já com representação em Brasília, que foi Distrito Federal, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Esse foi o primeiro assinado por todos os defensores gerais dessas defensorias, e a partir desse termo, então, nós começamos a efetivamente atuar com o nome de GAETS. O nome GAETS surgiu da ideia da nossa colega Thais Lima, do Rio de Janeiro. Não estava o nome não constava do termo, desse primeiro termo, ela que criou esse termo e nós acabamos usando. Alguns colegas não gostam, porque dizem que lembra alguma coisa do Ministério Público, mas enfim, foi o termo que ficou, que pegou, e a gente começou a utilizar esse termo, e hoje está muito conhecido nos tribunais superiores e no STF, no STJ. E para encerrar esse ponto, que eu já estou falando muito aqui, em 2019 e 2020, o GAETS, então, chegou definitivamente ao CONDEG. E nós acabamos, então, ampliando o GAETS para abarcar, através do CONDEG, todas as defensorias públicas estaduais e distrital do Brasil. Esse termo foi assinado por todos os defensores gerais, esse de 2019 e 2020, mesmo para aquelas defensorias que ainda não estão em Brasília, porque nós temos ainda muitas que não estão em Brasília, mas esse termo, assinado pelo CONDEG, ampliou o GAETS para todas as defensorias. No primeiro momento, esse termo hoje ele vale para a atuação no STJ. E a nossa ideia agora no futuro, a partir desse ano, é ampliar esse termo também para atuação no STF, para todas as defensorias estaduais, finalmente, fazerem parte do GAETS. Então, assim, tentando resumir ao máximo, essa é um pouco da história do grupo, que hoje tem, assim, um reconhecimento muito grande nos tribunais superiores, tanto no STF como no STJ. Stephanie. Perfeito. Bom, doutora Adriana, você está há menos tempo no grupo, né? E assim como eu, os nossos ouvintes querem saber como que é o trabalho no dia a dia nos tribunais superiores. Ok. Então, eu estou atuando aqui em Brasília desde fevereiro de 2019, né? Portanto, há quase 2 anos, né? Faço 2 anos agora no fim de fevereiro. E tem sido um grande desafio, né? Todos os dias a gente aprende algo novo com esses colegas tão valorosos que estão aqui de todos os estados e todos os dias a gente se reinventa para conseguir melhores resultados para os nossos assistidos e conseguir uma representação à altura, né, da nossa instituição. O trabalho de representação propriamente dito, ele, sob o aspecto processual, ele ocorre com o acompanhamento de todos os recursos, habeas corpus, respes, arespes, né, recursos outros que chegam dos órgãos de base, dando seguimento àqueles que forem indeferidos através de novos recursos, né? Isso quando for estrategicamente interessante, tanto para o assistido quanto para a instituição. E nós dizemos isso porque nós temos que ter o cuidado de não fortalecer jurisprudência desfavorável com recursos que têm pouca ou nenhuma chance de provimento, considerando naturalmente o posicionamento, né, do tribunal para onde vai se dirigir o recurso, né, o posicionamento daquele tribunal em relação ao tema tratado pelo recurso. Nós temos buscado levar adiante, através da nossa atuação, preferencialmente aqueles casos que nós chamamos aqui de bons casos, né, o que não tem nada a ver com a qualificação técnica de quem fez o recurso, mas com as condições e as circunstâncias do caso e também as condições do recorrente, de modo que favoreça a criação de bons precedentes que servirão a todos os casos
futuros, sejam eles bons ou ruins, né? Assim, nesse afã é que nós fazemos os nossos agravos internos, os nossos habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal, trabalhamos com memoriais, despachamos em audiência. Agora, na pandemia, a gente está se reinventando, né? Participamos de sessões online, despachamos por telefone, né? Nenhum trabalho nosso foi interrompido, nós mantivemos as nossas atividades normalmente durante esse tempo e, naturalmente, como toda a Defensoria Pública, né, se reinventando mesmo na forma de trabalhar, fazendo sustentações orais e participamos também ativamente na discussão, né, dos temas importantes de interesse da instituição, né, como já bem destacou o Rafael nos comentários que teceu na pergunta anterior, né? Quando nós atuamos como amicus curiae, né, em processo em que o GAETS pleiteia e é admitido como tal, e mais recentemente até, né, Rafael, estamos participando como parte, né, temos sido às vezes admitidos como parte em alguns recursos que tem sido admitido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, o interesse tão relevante das defensorias públicas estaduais que nos tem recebido, nos tem admitido como partes, não apenas como amicus curiae. Além desse aspecto processual, a representação aqui nos tribunais superiores ela tem também um aspecto político, né? E nós participamos de diversos eventos, seja de natureza jurídica, né? Junto aos tribunais superiores, né? Em lançamentos de livros, de ministros, de assessoria, e participamos também de eventos políticos, né, sempre representando a instituição de modo a fortalecer, né, o reconhecimento da importância e a relevância do trabalho da Defensoria Pública. Então, essa é a forma que nós vimos atuando e cada dia também buscando, né, novas formas e novos campos de atuação, né, ampliando a cada dia mais as nossas tendas, né, de modo a estabelecer que a Defensoria seja reconhecida, né, pela sua importância, pela sua relevância para as populações vulneráveis, para os menos favorecidos. E, doutora Adriana, como que uma defensora, um defensor é designado para o GAETS? Bem, as defensorias públicas estaduais e distrital, elas têm resoluções próprias que tratam da forma de designação. Então, eu vou mencionar a forma de designação que ocorre em Minas Gerais, né? E Rafael, se quiser e for diferente, complementa a minha resposta. Em Minas, é aberta a inscrição a todos os defensores estáveis da carreira. Todo e qualquer defensor estável pode se inscrever, né, no edital que é aberto eventualmente quando há necessidade. Essas inscrições vão para o Conselho Superior da Defensoria Pública, que compõe lista tríplice, né? E nessa lista tríplice, o defensor-geral escolhe o nome que ele entende ser aquele que possui o melhor perfil, né, um perfil mais adequado para o trabalho que é desenvolvido aqui em Brasília. Complementando, Adriana, em São Paulo, como você mesmo disse, cada defensoria estadual tem a sua realidade, né? Em São Paulo é mais ou menos parecido, mas não é igual. Em São Paulo nós temos um núcleo de segunda instância e tribunais superiores, em que é facultado a qualquer defensor se inscrever nesse núcleo. Esse núcleo, os componentes desse núcleo, eles são, ao final, escolhidos pelo Conselho Superior, como você mesmo comentou aí em Minas, e hoje nós temos 25 vagas nesse núcleo de tribunais superiores, né? Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores. E dentre esses 25, que já tinham sido escolhidos pelo Conselho Superior, aí é uma designação do defensor geral, ouvido o coordenador do núcleo, que designa
No caso, atualmente 2 em São Paulo. Hoje nós somos 2 defensores que atuamos aqui em Brasília, eu e a Fernanda Bussinger, e nós somos então designados pelo defensor-geral dentro desse grupo de 25 do núcleo de atuação nos tribunais e tribunais superiores. Em Minas também nós somos 2, né? Eu e o Flávio Vandeck, que é vice-presidente da ANADEP também, e eles e nós dividimos, né, igualmente o trabalho que é feito aqui em Brasília. Uma outra coisa que eu queria destacar também, acredito que São Paulo também venha fazendo isso, né? A gente tem acompanhado o trabalho dos colegas de São Paulo, uma interação, né, Rafael, que a gente faz com o pessoal que está lá na base, né, com os colegas da primeira instância, os colegas que atuam nos tribunais superiores, né? A gente sempre está ali trocando ideias, compartilhando precedentes bons e mostrando mesmo, às vezes, aquilo que a gente enxerga aqui como sendo o caminho das pedras para facilitar também o trabalho dos colegas que estão no interior. Exatamente. Isso é muito importante, Adriana, você ter tocado nesse assunto, porque a gente trabalha efetivamente com as demandas que vêm dos nossos colegas da base, né? Nós temos aqui a expertise de atuação perante os tribunais superiores. Nós sabemos como chegar aos tribunais, como fazer os despachos, como fazer as sustentações, as melhores estratégias para alcançar os objetivos, mas na maioria das vezes, as demandas, elas vêm dos nossos colegas da base, dos nossos colegas de primeiro grau. Então, esse contato que você acabou de colocar entre nós aqui de Brasília e as nossas bases no primeiro grau ou nos tribunais de justiça é fundamental para o bom andamento e para o sucesso das demandas que chegam ao GAETS. Sem isso, a gente efetivamente não teria esse sucesso, esse trabalho que a gente tem aqui, muito mesmo, devido aos nossos colegas que atuam nas bases, que atuam ali no dia a dia, recebendo as pessoas e formulando teses, e brigando com juízes, e brigando no Tribunal de Justiça, e aí numa hora ou outra vai acabar chegando aqui. Então, de fato, é muito importante esse diálogo constante e direto entre nós e os colegas da base. E falando em sucesso, uma pesquisa recente mostrou que a Defensoria Pública tem a maior taxa de sucesso que os advogados particulares quando recorrem ao STF e ao STJ. O que isso significa para o GAETS? Olha, eu acho que isso é fundamental, e eu vou te explicar por quê. É esse trabalho de excelência, é esse trabalho de qualidade dos defensores públicos e da Defensoria Pública que credencia o GAETS a atuar da maneira com que está atuando e com a confiança que está atuando dos tribunais superiores. Por quê? Porque os ministros conhecem o trabalho bem feito dos defensores estaduais e distrital. Eles sabem que quando a gente leva alguma coisa aos tribunais superiores, na grande maioria das vezes são coisas relevantes em favor dos nossos assistidos. Então, essa construção que foi feita desse sucesso da Defensoria Pública, que de fato é maior, notadamente em habeas corpus, no STJ e no STF, o nosso índice de habeas corpus das defensorias públicas é maior do que os dos advogados particulares, isso credencia o GAETS. Porque quando o GAETS, então, chega pedindo o ingresso num processo como amicus curiae, o ministro vê com bons olhos, porque ele sabe que a defensoria, quando está pleiteando alguma coisa importante. Tem dados relevantes para levar, tem informações relevantes para ajudar no julgamento. Então, isso facilita para a gente. Então, esse sucesso da Defensoria Pública, que as defensorias alcançaram individualmente pelo país, ela acaba ajudando o GAETS quando vai atuar em conjunto, porque ele carrega consigo, como não poderia deixar de ser, obviamente, carrega consigo esse sucesso que os defensores conseguiram todos esses últimos tempos. Então é fundamental isso para nós. Quando o GAETS chega para pedir uma intervenção, ele chega com bons olhos, porque os ministros sabem que a Defensoria Pública trabalha com excelência, trabalha com responsabilidade, trabalha com interesse social. Então isso é muito bom para nós. Rafael, eu queria apartear você apenas um dado que eu obtive hoje pela manhã. Eu fiz um estudo
sobre o índice de provimento dos recursos que nós tivemos no último mês, né? E eu tive, assim, a grata surpresa de que nos recursos criminais, que é a maioria, né, dos nossos recursos aqui, são, de fato, um número muito maior criminal, 42,5% dos recursos trazidos por Minas Gerais foram providos no STJ no mês de janeiro, 42,5%. Então, isso é um número que enche a gente de alegria, de orgulho, porque a gente sabe que a gente está trazendo aquilo que realmente importa, aquilo que realmente faz diferença na vida dos nossos assistidos e aquilo que realmente está sendo negligenciado pelos tribunais, é o que os colegas estão trazendo. Então, a gente fica feliz demais por ver, assim, o respeito que os tribunais têm demonstrado para com a gente, né? Então, são números que os números não mentem, né? E a gente fica feliz por constatar, né, que o trabalho de todos em conjunto está resultando numa coisa tão bacana, né? Num resultado tão legal que a Defensoria está tendo. Sem dúvida, e esses dados que a Adriana menciona, praticamente todas as nossas representações aqui em Brasília têm, e a gente percebe que eles são mais ou menos parecidos, né, Adriana? A gente também, em São Paulo, tem um índice muito bom, acima de 40%, 50% em habeas corpus e em recursos, e não só, e para comprovar isso, ultimamente o próprio STJ tem publicado dados macro, né, dados do que eles têm lá, o próprio tribunal tem publicado esses dados, e demonstrando efetivamente essa excelência, esse trabalho bom que as defensorias públicas fazem, com resultados até superiores à advocacia em geral. Então, isso de fato é uma constante no trabalho da defensoria, de todas as defensorias estaduais e distrital nos tribunais superiores. E como que o GAETS, ele consegue garantir o acesso à justiça aos grupos vulneráveis? Olha, eu acho o seguinte, o GAETS, ele acaba conseguindo trazer, ele consegue trazer essas pessoas vulneráveis para discussões importantes e fundamentais, e eu digo aqui em termos de repercussão geral, controle concentrado de constitucionalidade e repetitivos no STJ, consegue trazer essas pessoas para essas discussões em processos, como eu disse no início, que não eram originários da Defensoria Pública. Então, nós temos vários exemplos, e nós vamos ter oportunidade de colocar aqui, de atuações do GAETS fundamentais em situações em que eram processos que não eram de Defensoria Pública. E se não fosse essa atuação do GAETS, essas pessoas por nós representadas, essas pessoas vulneráveis por nós representadas, não teriam oportunidade de ter voz ali e de participar do julgamento. Então, todos esses pedidos de ingresso, como amicus curiae, de participação nos processos, de repercussão geral, controle concentrado, repetitivo que nós fazemos, nós damos, através desses pedidos, oportunidade para trazer a voz, para trazer as necessidades, trazer os pedidos, trazer ao tribunal, fazer com que o tribunal, no julgamento desse caso, que não era um caso originário da defensoria, de nenhuma defensoria, mas que vai, ao final, por conta de uma repercussão geral, por exemplo, acabar vinculando todo mundo, trazer ali essa visão, esse ponto de vista das pessoas vulneráveis através do GAETS, através das defensorias públicas que o representam. Então, eu acho que é nesse sentido, e aí nós temos aí uma lista de exemplos de ações em que nós entramos via GAETS, que se não tivesse a presença do GAETS, assuntos de suma importância teriam sido discutidos ou serão decididos sem a visão, sem a participação, sem a possibilidade de intervenção das defensorias e, por consequência, dessas pessoas mais vulneráveis que nós representamos. Então, acho que é nesse aspecto, né, que o GAETS consegue garantir o acesso à justiça dessas pessoas, levando a voz dessas pessoas para casos de importância nacional através do grupo de atuação estratégica. E, atualmente, quais estados têm representação aqui em Brasília? Atualmente, nós somos 13 representações.
Minas Gerais, São Paulo, Amazonas, Pará, Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, Tocantins, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás e Bahia. 13 representações. E sempre estamos aí em contato também com colegas de outros estados que nos buscam para atuações sazonais, né, damos apoio a esses colegas quando estão aqui em Brasília e estamos recebendo, né, a cada dia novas defensorias que estão chegando e verificando a importância, né, de ter uma representação aqui em Brasília. E Adriana, até para colocar para os colegas também uma coisa bacana que a gente tem, né? Cada vez mais a gente percebe, que as nossas representações chegam aos tribunais superiores, e cada vez mais que o GAETS vai tendo um destaque de atuação nessas ações no STF e no STJ, a gente percebe cada vez mais defensorias que ainda não estão aqui, demonstrando o interesse de estar. Recentemente, eu tive o contato de defensorias do Paraná, defensoria do Mato Grosso, provavelmente estarei com os colegas em breve, justamente para incentivar, eles querem conhecer, têm intenção de trazer as defensorias que ainda não estão, que ainda não tem representação aqui em Brasília, eles querem vir para cá. E o interessante é que nós estamos até criando novas formas de trazer essas representações com parcerias, né? São Paulo, por exemplo, hoje a representação de São Paulo, ela divide o espaço com a representação do Ceará, uma maneira de reduzir custos. A representação de Minas, da Adriana, divide o espaço com a representação da Bahia. E recentemente, agora em 2020, nós tivemos um escritório triplo. Nós temos um escritório conjunto do Amazonas, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Então isso é uma novidade, um aspecto novo, né? Hoje, para vir para cá, a gente sabe que tem custos, que tem toda essa problemática. Então nós estamos criando alternativas, que é a divisão de um espaço. Quem sabe um dia a gente tem um espaço com todos juntos, por exemplo, por que não, né? Mas por enquanto nós estamos criando esses escritórios conjuntos. E para concluir esse assunto, uma coisa que eu queria colocar, até que veio na primeira pergunta e eu acabei me esquecendo. Esse modelo nosso é pioneiro e está sendo copiado pelo Ministério Público Estadual. Recentemente eu vi uma notícia de que os Ministérios Públicos Estaduais estão querendo fazer representações aqui, aqueles que ainda não têm. Que eu saiba, acho que nenhum tem. São Paulo tinha um escritório, mas acho que nunca funcionou dessa forma como nós funcionamos. Os Ministérios Públicos Estaduais agora estão fazendo também parcerias, escritórios conjuntos para atuar e, a meu ver, aqui puxando a sardinha para a nossa brasa, eu acho muito por conta da nossa atuação, porque nós estamos conseguindo mudar muita coisa com as representações aqui, com o GAETS, e o Ministério Público Estadual está ficando para trás. Então agora eles estão também correndo atrás e a partir do nosso exemplo, ouso eu a dizer aqui, também estão fazendo parcerias para ter representações dos estaduais aqui em Brasília. Qual é a importância de ter todos os estados, todas as defensorias representadas aqui em Brasília? A gente considera muito importante, né? Essa pergunta, eu acho até que já foi respondida pelo Rafael, né? Porque a gente coloca assim, na medida em que as representações aqui vão cuidar de perto dos assuntos que são interesse de cada defensoria estadual e distrital, né? É muito importante, a gente considera que é muito importante que todos os estados enviem representação para atuação presencial em Brasília, né? Que os temas que são trazidos pelos nossos recursos, eles são próprios da atuação de cada defensoria, né? Às vezes há assuntos que são peculiares a um local específico, né? E ninguém melhor do que nós mesmos, né? Cada defensoria em particular, para identificar as lutas que nós devemos e as que nós queremos e precisamos travar, né, nos tribunais superiores. Além disso, eu penso que a representação junto aos tribunais superiores,
ela dá credibilidade à instituição, é, já que ela proporciona aos assistidos um pleno acesso à justiça, incluindo aí os tribunais superiores, né? A gente tem casos, às vezes, que quando voltam, né, os colegas noticiam para a gente, nossa, foi muito bom, quando chegou aqui e souberam que vocês ganharam aí no Supremo esse habeas corpus, foi assim maravilhoso, lavei a minha alma, né? Então, assim, a gente vê a importância, né, que tem para o assistido e para o defensor que está na base saber que tem alguém aqui lutando por aquilo que ele começou lá na primeira instância. Tá? Então, acho que é por isso que eu vejo que isso aumenta a credibilidade, aumenta a representatividade da defensoria em relação às populações, às pessoas mais vulneráveis. E isso, Adriana, também é importante, porque quanto mais defensorias estiverem aqui, mais forte fica o GAETS. Não é? Mais forte fica a representação do GAETS. Veja, uma coisa é você chegar para despachar um processo num gabinete de um ministro ou para fazer uma sustentação oral, representando uma defensoria. Imagina você representando 13, como nós representamos hoje no STF. Imagine quando nós pudermos representar as 27, que eu acho que isso está bem próximo de chegar. E é importante, então, que essa vinda de todas as defensorias para cá, na medida do possível, a gente sabe, fortalece também a nossa atuação estratégica conjunta, sem dúvida. Para finalizar a nossa entrevista, tenho uma última pergunta para os dois, que é para me contar um caso que marcou a atuação do GAETS na corte. Eu vou dizer para você o seguinte, eu vou pedir licença aqui para a Adriana, e rapidamente, o GAETS hoje, como eu disse no início, ele já está, a meu ver, muito concretizado, muito sedimentado no STF e agora também no STJ. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 40, nós estamos atuando em mais de 40 processos, somando o STJ e STF, mais de 40 processos, e aí incluindo recurso extraordinário, recurso especial, ADI, ADPF. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rapidamente aqui dizer alguns temas em que nós estamos atuando, para vocês verem como a nossa atuação vai de um extremo ao outro. Nós estamos, por exemplo, num recurso extraordinário para a questão do pagamento de honorários para a Defensoria Pública de Sucumbência, uma coisa muito importante para superar a súmula 421 do STJ e conseguir receber sem qualquer questionamento, honorários de sucumbência para a Defensoria Pública. Nós estamos em um outro recurso para garantir o dever estatal de assegurar atendimento e matrícula de crianças de 0 a 5 anos em ensino infantil e creche. Num outro recurso sobre a inconstitucionalidade das revistas vexatórias em presídios. Outro de penal, sobre prazos prescricionais de processo penal e direito penal, artigo 366 do CPP, artigo 112 do CP. Nós estamos num caso sobre pulverização de agrotóxicos, esse caso principalmente no estado do Ceará, que vem prejudicando as pessoas que sofrem esse tipo de pulverização de agrotóxicos. Nós estamos num caso de aplicação de multa a defensor pública por abandono de processo, 265 do CPP. Nós estamos naquela DPF que discutia a constitucionalidade, que discute a constitucionalidade do crime de desacato do Código Penal. Nós temos um outro recurso que discute a execução antecipada na pena no Tribunal do Júri. Recentemente, em razão da pandemia, nós estamos num habeas corpus coletivo que discute a liberdade dos presos de grupo de risco. Num outro habeas corpus coletivo que discute a liberdade de mulheres gestantes e lactantes durante a pandemia, para que elas não fiquem nos presídios sofrendo mais proximamente a uma possibilidade de contaminação. Recentemente, a gente entrou também como amigos num recurso que pedia a obrigatoriedade de vacinação em crianças, por exemplo, nós também estamos participando. No caso da ADI do juiz de garantias, mais recentemente ainda entramos no caso que discute o decreto de armas da isenção de IPI para facilitar a entrada de armas no território nacional. E, para encerrar, tem muitos outros, nós temos aqui, nós estamos na ADI agora, 6661, que discutia a possibilidade da Anvisa aceitar a vacina Sputnik V da Rússia, para que fosse agilizada, né, a comercialização e a administração dessa vacina. Então, assim, são muitos casos.
Eu não sei se a Adriana quer colocar algum caso que marcou ela, e se a gente tiver um tempinho, eu falo depois da Adriana um caso que me marcou aqui também com o Gaedes, Adriana. Então, essa atuação do Gaedes é bem interessante. A gente custa acompanhar, não é, Rafael? Porque tem sempre um ligado em tudo que está acontecendo para a gente não perder nenhuma pauta que seja importante para a instituição, né? Eu, pessoalmente, tive um caso que no ano passado nós fizemos a sustentação oral, memoriais de sustentação, fiz em conjunto com a colega Fernanda, também da Defensoria de São Paulo, né? Um caso muito interessante envolvendo a questão da liberdade religiosa, né? E no julgamento firmou-se a tese favorável ao que nós estávamos postulando, no sentido de se admitir que os candidatos de concurso público possam fazer provas em dias ou horários distintos dos demais em razão de crença religiosa, ou seja, quando o dia coincidir com o dia em que tais candidatos guardam como opção de crença religiosa, né? A gente entende que a afirmação desses direitos fundamentais é super importante, não somente para a vida dos assistidos, porque você tem uma repercussão muito grande, não somente naquele caso, mas para muita gente, né, que é atingida por essas decisões, mas também institucionalmente, né? Eu acho que isso de muita importância. Esse foi um caso que, pessoalmente, eu gostei muito de ter tido o privilégio, né, de ter sido escolhida pelo Gaedes para sustentar, porque eu acho que tem muita relevância. Um outro caso que também ainda não acabou, né, esse perante o STF, que o Gaedes está sustentando, é agora a questão da prisão de ofício, né, que está interrompida por um pedido de vista do julgamento, mas está aí para ser julgado agora nos próximos dias, né, e que eu também pude participar mais de perto na elaboração das razões de memoriais e sustentação. E, com certeza, Rafael, tem muitos outros casos, até talvez mais marcantes, né, porque tem muito mais tempo de estrada do que eu. Então, acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho também da sua experiência, Rafael. Não, eu de fato, acho que são vários casos relevantes em que nós já tivemos a oportunidade de participar via do Gaedes, mas eu queria só destacar, a gente não tem tempo aqui, podíamos ficar discutindo e lembrando de N casos, mas eu queria destacar um caso no STJ, que eu acho muito bacana também, porque os casos que eu falei agora eram todos do STF, mas um caso no STJ, que nós tivemos a oportunidade, inclusive do Gaedes, participar em audiência pública. Então, isso é muito legal dizer também, que o Gaedes também está sendo admitido, não só como amicus curiae, e sustentações orais e memoriais, mas também em audiências públicas. E isso é muito importante porque as audiências públicas estão começando a se tornar mais comuns no STJ e no STF. E no STJ, eu tive a oportunidade de participar da audiência pública, que discutia a questão do aumento abusivo dos planos de saúde para a faixa de idade de idosos com mais de 60 anos, que eram acometidos desse aumento absurdo que acontece quando se passa da faixa de idade de 60 anos. E um caso também bacana no STF, que marcou muito, eu acho que a atuação do Gaedes e minha também, foi aquele habeas corpus coletivo, o 143.641, que foi o primeiro habeas corpus coletivo concedido por uma turma do STF, pela segunda turma do ministro Ricardo Lewandowski, que tratava da possibilidade de prisão albergue domiciliar para aquelas mães gestantes, lactantes e mães de crianças menores de 12 anos em prisão preventiva, que cumpriam penas e às vezes até davam à luz em cadeias, em centros de detenção provisória. Esse habeas corpus foi muito importante, ele foi impetrado por um conjunto de advogados de São Paulo, então não era originariamente da Defensoria Pública. O Gaedes pediu o ingresso para tratar desse tema, porque nós mexemos com esse tema diariamente, com essas mulheres, foi admitido, nós fizemos os memoriais, eu tive a
honra de fazer a sustentação oral pelo GAETS, conjuntamente com o nosso colega Pedro Carriello, do Rio de Janeiro. Fomos nós dois fizemos a sustentação via GAETS, e foi muito bacana, porque foi um primeiro habeas corpus nesse sentido, coletivo, concedido, e mudou muito essa realidade, pelo menos, dessas mães gestantes, lactantes e mães de crianças menores de 12 anos que cumpriam penas em situações extremamente ruins, prisões preventivas, né, em situações muito ruins. Então, esse foi um caso muito bacana, em que, de fato, nós entramos com o GAETS para fazer com que essa questão fosse, a amplitude dela fosse, que chegasse a todas as defensorias do país, essa decisão, e, a meu ver, foi muito legal, muito importante essa participação nossa. Nesse caso, talvez um destaque que eu daria aqui de atuação nossa. Sem prejuízo de muitas outras, que quem sabe numa outra oportunidade a gente volte a bater um papo. Perfeito. A ANADEP, então, agradece a participação do defensor público de São Paulo, Rafael Munerati, e da defensora de Minas Gerais, Adriana Pereira, que nos contaram um pouco sobre a atuação do GAETS nos tribunais superiores. Este foi o segundo episódio do ANADEP em Pauta, podcast mensal produzido pela Assessoria de Comunicação da ANADEP. Siga e assine o nosso podcast nas plataformas digitais. Assim você será avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Até a próxima!